Amém, amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra, as Sagradas Escrituras, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Capítulo 4, hoje será fruto da nossa meditação apenas 2 versos, versículo 8 e versículo 9. Filipenses 4, versículo 8 e versículo 9. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, a Tua palavra está diante de nós. Ela acaba de ser lida. Aqui encontra-se, ó Deus, o Teu povo. Outros irmãos estão em casa nos acompanhando. E a nossa oração e o nosso pedido nesse instante, humildemente, é que Tu possas falar ao nosso coração. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua instrução, nós precisamos da Tua palavra. E por isso, ó Deus, clamamos nesse momento. Fala conosco, através das Sagradas Escrituras. É a oração que apresentamos diante do Senhor, no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém. Irmãos, estamos nos encaminhando aqui para o final desta carta. É sempre bom lembrar os irmãos. Paulo, ele é o missionário responsável pelo início do trabalho na cidade de Filipos. Ali, até citei hoje pela manhã, né, tendo Lídia sendo convertida, aquela jovem possessa, o carcereiro. E ele então segue a sua jornada como missionário. O apóstolo Paulo tinha um ministério um pouco itinerante, vamos dizer assim, ele não passava muitos e muitos anos num só lugar. Nesse instante aqui ele encontra-se preso em Roma, provavelmente na sua primeira prisão. Depois teria uma outra que seria definitiva, já prestes, né, ou perto da sua morte, do fato de Deus recolhê-lo para a sua presença. E com certeza Paulo respirava toda a ameaça que naquele instante caía sobre a vida da igreja. Os primeiros cristãos foram duramente perseguidos. Os apóstolos, todos martirizados, todos sofreram. Os primeiros discípulos, né? Não apenas os apóstolos, mas os primeiros pais da igreja, também todos enfrentando uma forte perseguição. A igreja, na realidade, por conta dessa perseguição, se encontrava dispersa. Várias cidades no Império Romano. Essa luta da perseguição terminou se transformando numa grande bênção para a propagação, vamos dizer assim, meio que forçada do Evangelho por algumas pessoas, porque as famílias saíam, dificuldade, a possibilidade de morte, iam para outra região e elas continuavam sendo cristãs ali. E ali um novo núcleo do cristianismo se formava e assim a palavra do Evangelho foi avançando, foi crescendo e Paulo então escreve a essa igreja. Era um meio que ele possuía na época. Ele não tinha o que nós temos hoje de comunicação, chamada de vídeo, WhatsApp ou coisas afins. Se tinha mesmo a carta, demorava-se um pouco para chegar. Era um instrumento que poucos poderiam usar, nem todas as pessoas sabiam escrever, nem todas as pessoas sabiam ler, nem todas as pessoas tinham acesso a essa tecnologia, ao papel. Muitas vezes o papel era um bem caro, precioso,
não é? Diferente do que é hoje. Então o apóstolo pastoreia aquela igreja, escreve para aquela igreja. E aí a gente vê uma carta em que Paulo vai orientar, em que Paulo vai exortá-los a permanecer alegres, firmes. O capítulo 4 é aquele momento que ele está, é o início do fim da carta, né? Ele começa a se despedir. Nós vimos no domingo passado, inclusive, nos versículos anteriores, né, o apelo que Paulo faz àquela igreja. Lembram-se os irmãos, né, de Evódia, de Sintique, a dificuldade que parece que estava havendo na comunhão, e Paulo diz, olha, vocês precisam falar a mesma linguagem, ter o mesmo pensamento. As perseguições já são muitas, a igreja já sofre bastante com as questões externas. É preciso que internamente haja comunhão verdadeira, sincera. Ele apela para que aqueles irmãos, eles pudessem trabalhar então essa comunhão, para que eles se mantivessem alegres, né? O versículo 4 aí do capítulo 4, ele enfatiza isso, não é a primeira vez, repete inclusive, né? Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, estando aqueles irmãos, olha, permaneçam firmes, cerrem fileiras na comunhão, busquem viver uma vida de alegria, sejam moderados. São orientações que o apóstolo Paulo vai trazendo para aquela igreja, né? Para que vocês possam, na prática, viver a paz do Senhor na vida e no coração. Porque é possível ter paz, mesmo em meio à perseguição, quando nós seguimos a palavra de Deus, quando nós fazemos a vontade do Senhor. É possível deitar e pegar no sono, mesmo diante de tantas preocupações e de tantas angústias, quando o nosso coração está cativo àquele que é o Senhor de todas as coisas, o nosso Deus. E nesses dois versos, o versículo 8 e o versículo 9, conquanto sejam apenas dois versículos, eles trazem assim uma enormidade de informações. E eu vou tentar aqui rearrumá-los, sistematizá-los, para que a gente possa compreender também o que o apóstolo Paulo está tratando aqui, para que nós possamos compreender e tirar lições para a nossa vida. Porque o contexto é esse, é o contexto de exortação, no bom sentido da palavra, de ânimo, né? De dizer àqueles irmãos, olha, permaneçam na comunhão, permaneçam alegres, permaneçam firmes, busquem a paz do Senhor, mas como essa paz pode ser alcançada? E aí o apóstolo Paulo passa, eu diria, da parte que é mais teórica, das teses que são defendidas, para uma parte muito mais prática. E aí ele vai lidar com a vida cristã vivida no cotidiano, vivida no dia a dia, mostrando que a vida cristã, ou a vida do cristão se apresenta, e eu enxergo nesse texto aqui sob dois aspectos. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é de olhar para o cristão como um agente transformado, como alguém que foi transformado. Todas as vezes que eu uso essa expressão transformado, referindo-se a qualquer texto bíblico, a qualquer passagem da Bíblia, sempre vem à minha mente Romanos 12, 1, 2. Não vos conformeis, não tomeis a forma deste século, deste mundo, do espírito da época, mas através da renovação da sua mente, vocês possam ser esses agentes de transformação da sociedade. Mas antes de ser um agente de transformação da sociedade, e esse é o segundo ponto que eu já adianto, nós vamos olhar para o cristão como um agente transformado e vamos olhar para o cristão como um agente transformador. Mas antes de pensar em transformar alguma coisa, nós precisamos compreender que deve existir uma transformação que é pessoal. A nossa mente precisa passar por essa transformação. A nossa própria existência deve testemunhar dessa transformação. Eu enxergo de alguma forma, como eu falei, no meu esforço aqui de sistematizar esses versículos, um conjunto tão grande de informações que nós temos nesses dois versículos, que existe um caminho para essa transformação. O caminho começa na mente, como eu acabei de falar, Romanos 12, de 1 a 2. Porque na realidade, meus amados irmãos, tudo na nossa vida começa na mente. É ou não é assim que a coisa funciona? É o centro que ordena tudo, é o centro que dá a diretriz, não é?
se a mente não estiver devidamente convencida e devidamente disposta, as ações não serão transformadas. Vai parecer sempre aquela pessoa que é suja e a mente diz que ela é limpa e ela nunca vai ter a necessidade ou sentir a necessidade de tomar banho, porque ela não foi, mentalmente falando, convencida dessa necessidade. Eu estou falando de um ponto, nós poderíamos citar tantos e tantos e tantos pontos. E nós nos conhecemos muito bem, a ponto de percebermos como nós somos cabeça dura. O que é que significa essa expressão tão comum no nosso cotidiano? É a dificuldade da transformação da mente. É quando nós estabelecemos postulados, ou manias, ou costumes, ou pensamentos, que nós não arredamos o pé, que nós não refletimos, que nós não repensamos. E aí, quando nós olhamos para esse texto, e eu, antes de reler as primeiras informações, eu chamo a sua atenção para o finalzinho do versículo 8, quando ele diz assim: seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Provavelmente na sua versão, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Veja, a importância de um pensamento, a importância de uma mente transformada. Esse caminho em que nós somos agentes transformados começa aqui, meus amados irmãos. Começa na nossa mente. Seja isso o que ocupe a vossa mente. É uma mente de fato e de verdade transformada. O pensamento, ele molda. Se for necessário, ele transforma. Se for necessário, ele modifica. Ele aperfeiçoa, ele molda. O pensamento e a mente vai trabalhar o que nós chamamos de caráter. O nosso caráter, que está muitas vezes intimamente relacionado à nossa personalidade também. Lembrando que se nós somos de Cristo, a nossa personalidade também muda, porque nós não vivemos agora mais para nós mesmos, nós vivemos para Cristo Jesus. Lembram-se das palavras do apóstolo Paulo: não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Então até a minha personalidade muda. Eu não vivo mais para satisfazer os meus desejos, as minhas vontades. Agora, tudo isso passa, meus amados irmãos, por uma transformação da nossa mente. O caminho dessa pessoa nova, ou dessa nova pessoa, dessa nova criatura, desse agente transformado, inicia-se na mente. E aí ela vai moldando, obviamente, o nosso caráter. O texto diz assim, voltando, eu estou lendo aqui de trás para frente, não é? Nesse exercício de sistematizar, pegando mais ou menos o meio aí do verso 8, não é? Se algum louvor existe, se alguma virtude existe, né? Se virtude há, se virtude existe, se louvor há, se louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, ou seja, o que é que deve ocupar o nosso pensamento? Coisas que são virtuosas, coisas que são boas, coisas que têm virtude, de modo que aquele que é transformado, o cristão, verdadeiramente cristão, transformado pela ação de Deus na sua vida, transformado pela ação do Santo Espírito de Deus na sua vida, tem a sua mente transformada, e essa transformação na nossa mente, ela modifica a nossa personalidade, modifica o nosso caráter. Agora o que vai existir no nosso coração, agora o que vai existir como objetivo, como meta de vida, são coisas virtuosas, são coisas boas, são coisas que têm virtude, são coisas corretas. Nós vamos colocar aquilo que é errado, aquilo que não deveria ser feito, como sendo algo que não faz parte da nossa agenda, que não faz parte do nosso cotidiano, que não faz parte da nossa vida. Se algum louvor existe. Louvor aqui é algo que é digno de elogio. O louvor está muito próximo à ideia de elogiar. A ideia de alguém que é irrepreensível. Ou seja, uma pessoa que não é digna de repreensão. Por que não é digna de repreensão? Porque procura agir na sua vida de forma virtuosa. Porque procura fazer aquilo que é certo. Porque para essa pessoa o certo é certo e o errado é errado, e vai continuar sendo assim todos os dias da sua vida.
porque os seus princípios são princípios devidamente estabelecidos, porque a sua mente foi transformada. Mesmo que a sociedade diga que o certo é errado, ou o errado é o certo, mesmo que a academia levante essa bandeira, mesmo que a ciência levante essa bandeira, mesmo que qualquer força que possa existir na humanidade levante essa bandeira, nós temos a nossa mente transformada e buscamos na nossa vida cristã agir de forma virtuosa. Nós procuramos aquilo que é digno de elogio. Nós procuramos aquilo que é correto. O cristão, meus amados irmãos, não é a pessoa que vive metido em trambique. Os irmãos estão compreendendo? Metido em coisa errada. O cristão não pode ser alguém confundido com um dissimulado, um mentiroso, alguém que não tem como praxis na sua vida aquilo que é correto, aquilo que de fato é digno de elogio, aquilo que pode ser considerado não como um vício, mas como uma virtude. Agora, nós só atingimos isso, primeiro, olha o caminho, a nossa mente é transformada. Depois atinge o nosso coração. Atinge esses objetivos de vidas que serão os nossos objetivos. Eu já falei várias vezes aqui. Eu não conheço muitas, mas conheço algumas pessoas que, se você colocar diante dela um negócio que é certo e um negócio que é troncho, ela vai para o troncho. Tem gente que é assim. O cristão não pode agir dessa forma, porque aquilo não é digno de elogio. Os irmãos estão compreendendo? Não há virtude nesse tipo de postura. Então, até antes de fazer, até antes de agir, eu tenho que ter isso como um princípio na minha vida, no meu coração. E, obviamente, que nós que fomos criados, muitas vezes, por pais piedosos, cristãos, mesmo aqueles que talvez não tivessem uma vida intensa cristã na igreja, mas que tiveram a cultura cristã, a ética cristã de alguma forma aplicada na sua vida, nós fomos criados para a honestidade. Nós fomos criados para fazer a coisa certa. Você deu a sua palavra, você tenta cumprir a sua palavra. Você busca aquilo que é honesto. Quando você olha e vê, e ali tem uma coisa troncha, ali tem um trambique, eu quero passar longe disso. Porque a meta da minha existência, a minha personalidade, o meu caráter não se mistura com esse tipo de coisa. Lembre-se do Salmo 1. Nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores. Nós até podemos ter um amigo que é assim. Nós podemos até ter um familiar, um conhecido que é assim, mas nós não nos assentamos no sentido de nós não vamos compartilhar daquele erro como se certo fosse. Os irmãos estão compreendendo? Estou me esforçando aqui ao máximo para tentar sistematizar esse texto. E o caminho, então, dessa transformação, ou desse agente, que será um agente transformado, o cristão, chega finalmente nas ações. E aí eu li o verso 8 de trás para frente. Na realidade, as ações mostram... É por isso que o texto está descrito dessa forma. Primeiro as ações, depois a ética, a intenção, o que é digno de louvor, de elogio, o que é virtuoso e não vicioso, seja isso que ocupe a sua mente. Eu fiz o caminho inverso para que a gente entenda. A mente é transformada, a perspectiva de vida é transformada, o caráter é transformado, mas isso tem implicações práticas. E aí a gente precisa sair do discurso. E aí, como cristãos, nós precisamos sair apenas das teses, apenas das ideologias, ou apenas das falas, dos discursos. Os irmãos lembram que eu disse hoje pela manhã que, para mim, um dos grandes motivos de entendermos que Cristo, ele pregava como quem tinha autoridade, de fato ele tinha, é porque nele não havia diferença entre o discurso e a prática. Ele era perfeito, ele não tinha pecado. Dentre outras qualidades que o mestre tinha, que mostrava então toda a autoridade do seu ensino. Mas olha o que é que o apóstolo Paulo, lá preso em Roma, animando aquela igreja, ele então escreve para os irmãos filipenses. E obviamente que essas lições alcançam a 7ª Igreja Presbiteriana de Maceió.
alcançam o dia 25, né? Hoje é 25 de julho de 2021. Cada um dos irmãos que estão aqui me ouvindo, aqueles que porventura estejam ouvindo em casa também. O que é que a palavra nos ensina? O que é que a palavra nos admoesta? O que é que a palavra nos exorta? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. É isso que deve ocupar o nosso pensamento. É isso que reflete o nosso caráter e a nossa personalidade. Tudo que é, vamos por partes. Vamos compreender isso de forma prática. Aqui, irmãos, é a vida sendo vivida. Aqui é o cotidiano. O texto então estabelece, nós somos os cristãos, aqueles que foram transformados, eu estou falando do cristão como um agente transformado, obviamente pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele não é mais uma pessoa da mentira, ele não é mais uma pessoa que vive com falsidade, ele não é mais uma pessoa que tem duas conversas, ou que tem as espertezas e as malandragens que muitas vezes caracterizam a sociedade brasileira. Lembremos de Efésios, capítulo 4, versículo 25. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. É aquele mesmo texto assim, aquele que furtava, não furte mais. Percebe a transformação? A transformação ela é percebida e deve ser percebida através das nossas ações. Ah, meus amados irmãos, como tem gente mentirosa no mundo. Como tem gente falsa no mundo. Eu tive uns amigos que, assim, sempre tem, vocês devem ter também, um amigo ou outro que é conhecido como mentiroso. Ele é quase como um mentiroso profissional. Eu acho que eu até já contei uma das maiores mentiras que eu ouvi de um amigo meu, dizendo que tinha uma grande casa, já era mentira. Ele não morava numa casa grande. Na casa dele tinha piscina, outra mentira, não tinha piscina. E que tinha uma fonte na piscina. Uma fonte longa, a água corria, passava um tanto e caía. E que um dia essa fonte quebrou. Mas a água estava passando por ali já há tanto tempo que a água continuou passando, não é? Fazendo aquele percurso mesmo sem a fonte. Ou então, uma mentira desses causos que às vezes o pessoal do sítio gosta de contar, do cara que chegou na casa do outro, tinha lá um tapete de animal preto, um tapete redondo. O cara disse, rapaz, que tapete bonito, couro legítimo. Que bicho é esse? O cara disse, onça. Ele disse, onça? Mas rapaz, compadre, eu nunca vi onça preta. Não, isso aí é só uma pintinha dela. Tem gente que é mentiroso, profissional, pode crer nisso. Obviamente que eu estou aqui exagerando, né? Para mostrar que às vezes tem umas mentiras que, né? Que paciência. Mas você conhece gente assim? Que tudo que faz é na mentira? Tudo que faz é escondendo alguma coisa? Ah, irmãos, como isso machuca, né, o nosso coração. Nós que somos da verdade, nós não toleramos isso. Nós que somos da luz, nós não andamos nos escondendo nas trevas, sorrateiros. Nós não resolvemos os nossos negócios na calada da noite. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Sabe por quê? Porque esse é o nosso caráter. Sabe por quê? Porque nós tivemos a nossa mente transformada pela ação do Espírito Santo de Deus. Aquele que falava a verdade, aquele que falava mentira, pare de falar mentira e agora fale a verdade. Aquele que roubava, que furtava, que agia, não é, de forma sorrateira, pare de fazer isso. Veja, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo àqueles irmãos, é assim que vocês vão ser fortes. Vocês não vão ser fortes através da mentira. A mentira geralmente é o caminho mais fácil. Ou não é? Tem situações na vida que nós somos confrontados e, por exemplo, ou a gente tem um prejuízo ou a gente mente. Ou a gente passa um aperto ou a gente mente. E muitas vezes nós escolhemos o caminho mais fácil, que é o caminho da mentira. Mas o caminho mais fácil nem sempre é o melhor caminho. Sabe por quê? Uma mentira vai chamar outra mentira,
que vai chamar outra mentira, vai perturbar a sua vida. E olha, se você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você não pode ficar em paz com isso. Um crente de verdade não fica em paz com a mentira. Nós até mentimos. Nós somos pecadores. Nós contamos mentira. Mas nós não podemos nos acostumar e achar que isso é o padrão. Quando nós mentimos, nós temos que colocar rosto em terra, né? Rasgar as nossas vestes, cinza sobre a cabeça e reconhecer os nossos erros e pedir perdão a Deus, pedir perdão ao nosso próximo, porque o cristão não é uma pessoa da falsidade, da mentira. O cristão é alguém que é da verdade, é verdadeiro, é sincero. Ele arca o prejuízo, mas ele não mente. Tem uma história que contam, eu já ouvi falar dessa história que é de um aluno de Santo Agostinho. Já ouvi essa história dizendo de um aluno de Tomás de Aquino. Eu gosto da ideia de que é de Santo Agostinho. Eu nunca li, mas enfim, eu já ouvi essa história e a gente vai passando a história, sendo ela real ou apenas uma parábola ou uma metáfora, alguma coisa nesse sentido, que um dos alunos, né, de Santo Agostinho chegou para ele e disse assim: mestre, eu saí lá fora agora e vi um boi voando. E aí ele disse: rapaz, que coisa impressionante. E deu crédito àquele aluno. E o aluno, então, zombando dele, disse: mestre, o senhor é um homem tão inteligente, culto, filósofo, teólogo, escritor, um bispo, acreditou quando eu disse que tem um boi voando? Aí a resposta de Santo Agostinho: porque é mais fácil um boi voar do que um crente mentir. Por isso que eu acreditei em você. Os irmãos percebem a nossa marca? Os irmãos percebem o que nos caracteriza na prática? Eu estou falando do dia a dia. Eu estou falando das nossas relações de amizade, do trabalho, familiar. Nós temos que agir com verdade. O texto continua dizendo aquilo que é respeitável. Eu vou aglutinar aqui: respeitável, amável e de boa fama, tudo no mesmo conceito. É aquilo que é digno de honra. Volta um pouco àquela ideia. A gente não pode andar atrás de coisa troncha, meus amados irmãos. Ah, irmãos, eu confesso que é terrível você olhar, por exemplo, falando um pouco da realidade política do nosso país. Não política partidária, mas de representação política. Como é triste, né? Nós enxergarmos homens ou mulheres, se dizem cristãos e cristãs, alguns até pastores e pastoras, com trambique, com propina, com falcatrua, com coisa errada. Os irmãos lembram daquela famosa oração da propina? A turma recebeu o dinheiro roubado, botou o dinheiro roubado no bolso, deu as mãos e foi orar agradecendo a Deus. Como é que pode isso, irmãos? Os irmãos acham que isso é procedimento do cristão? Não. Essas pessoas podem ser qualquer coisa, menos verdadeiros cristãos. Porque o verdadeiro cristão, que teve a sua mente transformada, que tem de fato um caráter respaldado na ética de Cristo, na ética cristã, na ética das Sagradas Escrituras, na prática ele não vive atrás daquilo que não tem boa fama. Ele não vive atrás daquilo que não tem honra. Ele não vive atrás daquilo que não é respeitável. Nós buscamos, não porque nós somos perfeitos, não porque nós não temos pecado, mas é porque a ética da nossa vida aponta para isso. E aí, o texto vai falar, de certa forma, está próximo, essas coisas aqui, elas se completam, né? O texto vai falar tudo que é puro. Quando nós pensamos, eu particularmente, quando olho para a ideia de puro, eu estou pensando em algo que é santo, algo que de fato busca agradar a Deus de forma plena. E aí me vem à mente Hebreus capítulo 12, versículo 4, né? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação, meus amados irmãos, deve ser uma busca constante. O que é a santificação? É buscar uma vida piedosa, santa na presença do Senhor. É lutar contra o pecado. Você luta contra o pecado na sua vida? Será que nós temos percebido essa luta dentro das nossas igrejas? Os adultos, os nossos jovens,
aqueles que estão na fase de namoro, as nossas crianças, seja lá a fase que for da nossa vida, nós temos lutado contra o pecado. Meus amados irmãos, o pecado é uma desgraça na vida do ser humano. O pecado nos afasta de Deus. E olha, o pecado se apresenta de várias formas. Uma das formas que o pecado gosta de se apresentar e bater na porta do nosso coração é naquela ideia de que não tem nada demais. Eu tenho medo dessa frase. Todas as vezes que eu escuto, não tem nada demais, eu paro e vou refletir se realmente não tem nada demais. Nós precisamos refletir. Não é porque alguém diz que não tem nada demais que é verdade. O que é que a palavra de Deus diz? Tem alguma coisa? Se a palavra de Deus diz que tem alguma coisa, tem alguma coisa. Nós precisamos buscar uma vida santa. Uma vida santa, por exemplo, nas nossas interações nas redes sociais. Meus amados irmãos, a vulgaridade tem tomado conta da nossa sociedade. A forma como as pessoas se vestem, a forma como as pessoas se comunicam, palavras de baixo calão, roupas sensuais. Meus amados irmãos, essa não é a característica do cristão. O que é que a palavra está dizendo? Aquilo que é puro, aquilo que é santo. A sociedade hoje ela está tão destruída por concepções filosóficas contrárias à palavra de Deus que se perdeu a noção do belo. Estava conversando em casa com a Ariane e Vitória a respeito disso. Davi perto ouvindo também, dando os pitacos de vez em quando. E eu lembro de uma imagem que eu vi. Eu acho que era uma exposição no museu de arte. Para falar um pouco do que é belo e do que as pessoas acham que é belo. Aí tinha uma banana, era uma das artes da exposição, uma banana grudada na parede com a fita. Aí a gente vai para a Renascença, lá para os italianos, para a Capela Sistina. Uma banana grudada na parede, é arte? Aonde? Com todo respeito, mas com todo respeito, 10 vezes, vou ganhar do Jorge, que diz 3. 30 vezes, com todo respeito, 30 vezes. Eu não tenho como achar que isso é uma coisa bela. Não. Tem alguma coisa errada na sociedade. Um homem nu sendo apreciado por crianças. Isso é pureza? Isso é beleza? É isso que nós queremos para a nossa sociedade? Os irmãos estão compreendendo os conceitos equivocados que têm sido ensinados por aí afora, mas nós cristãos somos diferentes. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Não é isso que deve ocupar a sua mente. Ah, meus amados irmãos, como a vida tem se tornado fútil. Eu antes dizia que o trânsito era um grande exemplo de como vive a sociedade. Ele foi superado pelas redes sociais. Ah, não tem nada que revele quem é o ser humano como as redes sociais. O ser humano que gosta de aparecer. O ser humano que vive, não é, de fachada, de faz de conta. Que posta fotos. Esses dias eu vi uma, e como diz o João, né, ainda bem que tem os memes, para a gente relaxar um pouco, eu vi um que é muito interessante, é uma mulher, ela tira, essa mania de tirar foto em espelho, eu nunca entendi isso. Eu acho que Freud deve explicar. De repente, se você procurar, deve ter alguma explicação, esse negócio de tirar foto no espelho e ficar postando. Aí era uma moça que tira foto no espelho, ao que tudo indica é o banheiro, até porque o meme diz isso. O meme diz assim, quem é rico leva o banheiro para onde quiser. Por quê? Porque ela tirava foto, Nova York. Aí é o mesmo banheiro. Aí tirava outra foto, Estocolmo. Aí outra foto, Austrália. Agora é o mesmo banheiro. Aí o meme diz, quem é rico não viaja para essas cidades, leva o seu banheiro para essas cidades. E aí às vezes o cara está ali vendo, poxa vida, fulano está rodando o mundo dentro do banheiro dela. Vocês percebem? É isso que tem ocupado às vezes a cabeça das nossas crianças, dos nossos filhos. Não é? Essa cultura da futilidade, essa cultura do querer aparecer. Olha,
Agora é com todo respeito 100 vezes. Não é que eu estou preocupado com o politicamente correto, não. É que eu quero que os irmãos entendam a palavra do ponto de vista pastoral. Mas, por exemplo, eu vou agora pintar o meu cabelo de roxo, de rosa. O que é que eu quero com isso? Eu preciso parar um pouquinho para pensar o que é que eu quero com isso. Com todo respeito, 100 vezes, eu já parei, eu já pensei, eu não consigo chegar a outra conclusão. Fulano quer aparecer. Eu não consigo chegar a outra conclusão. Porque até os outros adornos que nós utilizamos é para aparecer. Só que tem um limite para esse aparecer. Os irmãos compreendem? Uma coisa é você botar um brinco, outra coisa é você botar um batom, é para a sua aparência, é para aparecer. Não é? Tem um limite para essa coisa. Mas quando a pessoa está botando uma melancia na cabeça, é como se ela tivesse ultrapassado a linha do aceitável. E aí a coisa, na minha visão de belo, na minha visão estética e a visão minha, se torna ridículo. Eu não tenho outra expressão para falar. Depois do ridículo, com todo respeito, 1000 vezes. Eu acho que eu vou chegar com todo respeito infinito daqui a pouco. Mas aquilo que é puro, seja isso que ocupe a sua mente. Para eu fechar essa listazinha do texto bíblico, não é? Aquilo que é justo. Ah, meus amados irmãos, como o mundo é injusto, né? Quem de nós aqui não já sofreu alguma injustiça na vida? Todos nós. Uns mais, outros menos. Aí todas as vezes que eu penso em justiça, eu penso lá nas bem-aventuranças. Tem duas, inclusive, que falam sobre isso. Do versículo 6 lá, de Mateus 5, diz assim: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Eu sempre gosto muito de refletir sobre essa bem-aventurança, porque fome e sede é uma coisa muito interessante. A gente pode comer agora um boi e ficar de barriga cheia, que a gente não aguenta comer um caroço de arroz, mas daqui a pouco a gente já vai estar com fome de novo. A gente vai estar morrendo de sede, vai tomar 1 litro de água, que a gente não vai nem aguentar ver a água, mas daqui a algumas horas a gente vai estar com sede de novo. Porque a fome e a sede é uma necessidade constante e contínua na vida do ser humano. Assim deveria ser a nossa busca pela justiça, pelo que é justo, pelo que é correto. Tem uma história muito interessante sobre Moody, né, que pregando a palavra, um sapateiro se converte. Os irmãos já devem ter ouvido essa história, ela é bem contada no meio evangélico, e aquele sapateiro, na sua humilde profissão, diz assim: olha, eu sou crente agora, o que é que eu faço? O evangelista diz: você vai continuar sendo sapateiro, agora faça o melhor sapato que você puder fazer e venda-o por um preço justo. São conceitos. Cristianismo, irmãos, é vida. É isso que ocupa o nosso pensamento. Por quê? Porque a nossa mente foi transformada. É isso que está no nosso coração, porque esse é o nosso caráter. O caráter do cristão. Essa é a ética que nós seguimos. E eu me encaminho também aqui para o final. Primeiro, eu falei da vida do cristão como um agente transformado. Esse transformado deve ser cada um de nós. Nós somos transformados. A transformação, ela deve ser acompanhada e percebida por ações concretas. O que é puro, é isso que eu vou atrás. O que é verdadeiro, é isso que eu vou fazer. O que é justo, eu vou ter fome e sede disso. Enquanto a justiça não for feita, eu não vou estar plenamente satisfeito. Mesmo que eu pague o prejuízo, eu preciso ser justo. No negócio, por exemplo, o cristão não fica querendo levar vantagem. Eu não sei, eu teria muita dificuldade de trabalhar com vendas, principalmente para vender alguma coisa minha. O Leandro é de venda de carro. Qual é a experiência da venda de carro? Você vai vender o seu carro. Ele é o melhor. Quem vai comprar? Tem um defeito aqui, tem um defeito ali, mas já está amassado aqui. Não é assim? Aí começa uma discussão, mas tem isso de bom, não tem isso de... Eu não tenho essa paciência de fazer isso. Eu digo logo, é X, quer? É o justo, que eu acho que é justo. Porque um negócio bom é um negócio que é justo. Para os dois lados, né? Mas o DNA do brasileiro, né, é o DNA de querer levar vantagem. Tem muita gente, inclusive, quebrando a cara
porque há quem diga, inclusive, que só existe negócio porque todo dia se acorda um sabido, me permita aqui a expressão, e um otário. Já ouviram essa expressão, não? Pronto, porque todo dia não se acorda um sabido e um besta, é por isso que tem negócio. O cristão não pode pensar dessa forma. Existe negócio que seja justo. Então eu estou falando do cotidiano, das nossas relações. Os irmãos estão compreendendo? Nós somos transformados, irmãos. Nós somos diferentes. Nós não podemos aceitar, porque o mundo pensa assim, porque o mundo age assim, porque todo mundo faz assim, eu vou fazer assim também, porque todo mundo faz. Beleza, se todo mundo se jogar na linha do trem, tu vai se jogar também? Não é assim que a gente diz para os nossos filhos? Outras coisas que eu não posso falar aqui. Mas a vida cristã, ela se dá não apenas com eu sendo um agente transformado. Eu enxergo outra coisa nesse texto. Versículo 9. Acompanha comigo. O que também aprenderam, receberam, ouviram, viram. De quem? O apóstolo Paulo está escrevendo, ele diz assim, de mim. Ou seja, o cristão é um agente transformado, mas o cristão é um agente transformador. Nós transformamos pelo exemplo. Aquilo que aprendestes, nós precisamos ensinar. Todos nós precisamos ensinar. Se você constituiu família, se você tem filhos, Deus colocou sob a sua tutela os seus primeiros alunos, que precisam ser ensinados. Todo pai, toda mãe que negligencia o ensino do filho vai sofrer as consequências lá na frente, porque nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Já se está difícil quando nós ensinamos a verdade, imagine quando nós não ensinamos. Nós ensinamos e devemos sempre ensinar. E o ensino, meus amados irmãos, o modelo de ensino nosso é o ensino de Cristo, não é outro. Cristo é o nosso maior modelo. Faça um link com a pregação de hoje pela manhã. Um exemplo de ensino, um ensino diferenciado. Qual foi o testemunho daqueles guardas? Não existe ninguém que tenha falado, que tenha ensinado como ele ensinou. Por isso que a gente não trouxe. Esse ensino diferenciado, irmãos, é pela autoridade, é pelo poder transformador. Esse ensino, ele é fundamental pela nossa própria realidade de vida. Os nossos filhos, as gerações mais novas, precisam ver em nós, homens e mulheres, transformados pela mensagem do Evangelho, crentes fiéis, que lutam contra o pecado, que buscam o que é puro, que buscam o que é verdadeiro, que lutam pela justiça. Aquilo que eu ensinei, aquilo que vocês viram, olha que coisa impressionante, é o ensino pelo exemplo. Tem um filósofo, teólogo, sociólogo francês, chamado René Girard. Esses tempos eu li um livro até interessante para os nossos irmãos aí, psicólogos, psiquiatras e tudo mais, Anorexia e a Teoria Mimética, é o título do livro. Na realidade, ele é o criador de uma grande teoria, vamos dizer assim. A teoria mimética. Qual é a ideia aqui apresentada por ele? Que tudo que nós desejamos porque nós queremos imitar as outras pessoas. Ele, por exemplo, nesse livro sobre anorexia, ele vai tratar dessa patologia, dessa enfermidade específica, mostrando como os modelos estéticos que são apresentados, seja na televisão, na moda, causam nas pessoas uma vontade de ser como a outra é. E isso termina dando uma pane nos neurônios, não é? Eu não diria que eu entendo que essa teoria esteja 100% correta. Eu não entendo que tudo aquilo que nós somos porque nós reproduzimos os outros. O pecado já existe no nosso coração, nós temos e carregamos as informações na nossa história, no nosso DNA, mas eu não tenho dúvida da importância do exemplo a ser repetido. Eu não tenho dúvida disso. Veja, o apóstolo Paulo diz assim, vocês receberam, vocês aprenderam, vocês ouviram e vocês o quê? Viram de mim. É uma ousadia, Paulo, falar isso. O cara tem que ter muita segurança para falar isso. Será que nós podemos falar isso?
Se sim, louvado seja Deus. Se de fato nós fomos transformados, nós temos autoridade para falar isso. De chegar para um filho e dizer assim, olha o meu exemplo. Meu filho, eu ando com mentira. Meu filho, eu ando com enrolada. Meu filho, você me vê se vestindo de forma sensual, sensualizando na internet. Você me vê com coisa errada, você me vê em más companhias. O que é que você aprendeu com seu pai e com a sua mãe, percebe? É o ensino pelo exemplo. E em algum momento, porque nós não somos Cristo, Ele é perfeito, nós não somos. Aquelas pessoas que nós estamos ensinando vão identificar uma falha, vão identificar um erro. Ótimo, é mais uma oportunidade que você tem para ensinar para aquela pessoa o seguinte, olha, nós erramos mesmo, nós falhamos mesmo, nós fazemos o que é errado mesmo. O apóstolo Paulo era um pecador, ele não era um homem perfeito. Mas como pecadores nós precisamos ensinar as pessoas, olha, mesmo para nós que somos pecadores, tem solução e tem jeito. Não queira tapar o sol com a peneira. Faça e busque aquilo que é certo. Seja um agente de transformação, mas quando o erro for apresentado, reconheça o seu erro, confesse o seu pecado diante do Senhor, modifique a sua vida e nós vamos construir uma vida cristã mais próxima daquilo que é a vontade de Deus. Eu não tenho dúvida, inclusive, que a nossa sociedade vai ser transformada quando nós agirmos dessa forma. Todos os países, sociedades, comunidades em que princípios, valores como esses apresentados pelo apóstolo Paulo eram algo presente naquela sociedade, ensinado de pai para filho. Aquela sociedade logrou êxito, aquela sociedade avançou, aquele povo se tornou um povo próspero. Mas todas as vezes que nós transmitimos valores da mentira, valores daquilo que não merece elogio, valores daquilo que não é virtuoso, não é virtude, todas as vezes que nós temos como postura de vida aquilo que é errado e aprendemos ou apresentamos isso para que as pessoas aprendam, nós estamos tornando a vida dessas pessoas, da sociedade que nós vivemos, um grande ciclo vicioso. E só existe uma coisa que é capaz de quebrar isso. Só existe algo que é capaz de quebrar essa terrível malandragem brasileira, algo insuportável. É o poder do Evangelho transformador de mentes, de vidas e de corações. Todo mundo pode pensar diferente, mas eu sou de Cristo. Eu não estou nem aí para todo mundo. Para mim a verdade sempre vai ser a verdade. A mentira sempre vai ser mentira. O certo sempre vai ser o certo. O errado sempre vai ser o errado. Eu não negocio esse valor. E eu digo para os meus filhos, aprendam isso. Aprenda pelo exemplo. Nós somos agentes transformados e agentes de transformação. Eu pergunto aos irmãos, o mundo que nós vivemos precisa de transformação? Eu pergunto aos irmãos, como é que nós conseguimos ser sal e luz nesse mundo? Nós conseguimos fazendo isso. É como se nós estivéssemos impedindo, o processo de putrefação. O sal tem esse poder. Ah, meus amados irmãos, será que é muito difícil a gente enxergar que a nossa sociedade está de mal a pior no que diz respeito aos costumes, à moral, à ética? Há quem defenda abertamente o assassinato, há quem defenda temas que são temas contrários à dignidade humana, à vida humana, aos princípios estabelecidos por Deus para a nossa vida. Tem gente defendendo isso escancaradamente. Tem gente que tem defendido abertamente a escravização dos nossos jovens pelos alucinógenos, sejam eles quais forem. Fazem disso a sua grande bandeira de vida. Há quem defenda a promiscuidade como sendo algo mais natural e mais normal da vida. Não, não é certo, não é normal, é errado. Nós não podemos relativizar o erro. Nós, cristãos, acreditamos em verdades absolutas.
nós cristãos, eu vou repetir, acreditamos em verdades absolutas. Nós podemos até viver no mundo da pós-verdade, mas nós não nos deixamos conformar por esse mundo. Nós não tomamos a forma desse mundo, porque a nossa mente foi transformada. Logo, as nossas ações foram transformadas. E pelo exemplo da nossa vida, outras pessoas podem ser transformadas. Esse é o convite que Deus faz para mim e para você nessa noite. O convite da transformação pessoal, mas o convite do engajamento pela transformação da sociedade. Vamos começar dentro de casa? Vamos começar na igreja? Vamos começar na escola? Faço aqui um desafio para os nossos adolescentes. Hoje é o dia do adolescente presbiteriano. Você, adolescente presbiteriano, cristão, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, comece a agir diferente para que os seus colegas sejam transformados pela sua postura de vida, pelas suas ações. Você quer ser um revolucionário? Comece essa revolução, porque essa é a única revolução que é capaz de fato transformar a história da humanidade. As outras revoluções que o pessoal anda pregando por aí, a história mostra que o resultado delas é o pior possível. Geralmente elas terminam em genocídios, em morte, em sofrimento, em fome, em pobreza. Mas nós queremos pregar aquilo que traz esperança. Nós precisamos ensinar aquilo que modifica o coração e a vida das pessoas. Eu estou falando de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.